Filho de um pastor protestante, António Agostinho Neto nasceu a 17 de setembro de 1922 na região de Icolo e Bengo, a 60 km de Luanda. Pertencente à minoria angolana considerada assimilada, frequentou as universidades de Coimbra e Lisboa, onde se licenciou em Medicina. Muito marcado pela ideologia reformista humanista dos primeiros movimentos de emancipação africana, cedo se revelou um ardente partidário da independência angolana. Foi preso em Portugal pela PIDE durante os seus tempos de estudante por ligações com a oposição clandestina ao governo de Salazar. A sua formação escolar teve imensa importância na árdua guerra de guerrilha que dirigiu contra o exército português, pois concedeu sempre importância prioritária à saúde e ao analfabetismo, num país que, ao tornar-se independente, se debatia com uma percentagem de cerca de 85% de adultos que não sabiam ler nem escrever. A guerra eclodira em Angola e Agostinho Neto encontrava-se em regime de prisão domiciliária. Consegue, no entanto, escapar-se e, em 1963, aparece a dirigir o MPLA, substituindo no cargo o Dr. Joaquim Pinto de Andrade, que em 1973 viria a chefiar a revolta ativa, a primeira cisão importante verificada no seio do movimento. Nesta altura, clarificam-se posições. Agostinho Neto encabeça os considerados radicais e pró-soviéticos, e Pinto de Andrade os chamados moderados e defensores de uma aproximação com o Ocidente. É a facção de Neto que vence. Até à independência de Angola, em 1975, Agostinho Neto mantém-se na direção do partido. Em janeiro de 1975, está no Algarve para a assinatura do Acordo do Alvor, juntamente com os outros dois movimentos nacionalistas, a FNLA e a UNITA. No entanto, os textos do acordo são rapidamente transformados em letra morta e a guerra civil entre os três partidos assola o país, provocando mais vítimas do que toda a guerra de libertação. A 11 de novembro de 1975 é proclamada a independência e Agostinho Neto nomeado Presidente da República Popular de Angola. Este facto só foi possível graças a uma intervenção maciça de forças militares cubanas enviadas expressamente pelo presidente Fidel Castro para auxiliar o MPLA a tomar o poder. A autoridade do presidente angolano é-lhe conferida principalmente pelas populações citadinas, autoridade que lhe será contestada uma única vez, quando da fracassada tentativa de golpe de Estado dos fracionistas de Nito Alves, em maio de 1977. Seguiu-se uma onda de prisões e saneamentos, o que, para muitos observadores, terá fortalecido consideravelmente a posição de Neto na chefia quer do partido, quer do governo. Antes da sua viagem a Moscovo, onde viria a morrer, corriam rumores em Luanda de que Agostinho Neto se preparava para afastar de cargos de alta responsabilidade alguns elementos por ele considerados excessivamente radicais. A aguardá-lo no aeroporto encontrava-se uma numerosa e significativa delegação angolana em que sobressaíam o comandante Pedro Tonha e os ministros Paulo Jorge e Ismael Martins, este último que preside do lado angolano à Comissão Mista para as Relações entre os dois países. Sem querermos tirar ilações apressadas, atrevíamos-nos, no entanto, a comentar que a composição da delegação de acolhimento ao presidente Yanes pareceu-nos trazer uma carga de intenção política favorável de longe superior àquela reservada a outros chefes de Estado e que foram muitos os que durante o dia de hoje desembarcaram no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda. Cerca das 14h30 pisava a terra angolana uma delegação do Partido Socialista esfiada por Mário Soares na qualidade de representante oficial da Internacional Socialista e pessoal de Willy Brandt, composta por Manuel Alegre e Tito de Moraes. O Partido Comunista Português está também representado em Luanda por Álvaro Cunhal e Veiga de Oliveira, que chegaram ao fim da tarde de ontem. Mas, enquanto as atenções oficiais estiveram hoje especialmente viradas para o aeroporto, o povo angolano, continua ininterruptamente a desfilar diante do sarcófago presidencial em atmosfera de grande recolhimento e pesar neste derradeiro dia de velório. Amanhã, pelas 9 horas da manhã, inicia-se o cortejo fúnebre em direção ao Palácio do Povo, onde os restos mortais de Agostinho Neto serão depositados até à conclusão de um mausoléu. Outra prova de arrebatamento e espontaneidade popular conhecemos-la hoje de manhã, logo à saída da primeira edição do Jornal de Angola.
O relatório médico oficial sobre as causas que originaram a morte do presidente Neto, publicado na primeira página daquele matutino, provocaria uma verdadeira corrida à compra do jornal, criando filas compactas de angolanos que em alguns pontos davam a volta aos quarteirões. Era como se a linguagem técnica e fria de um comunicado médico pudesse inverter uma situação. Era como se o falar da morte pudesse trazer a vida. Dos enviados especiais da RTP1, em Luanda, Seruca Salgado. Angola comemora a Semana do Herói Nacional. Foi a 17 de setembro de 1922 que nasceu e a 10 de setembro de 1979 que morreu o primeiro presidente e fundador da nação angolana, António Agostinho Neto. O colóquio juntou políticos que marcharam na caminhada para a libertação do país, militares com quem Agostinho Neto combateu, familiares, amigos e jovens estudantes que recordaram e refletiram sobre os feitos e ideais daquele que foi e que para todo sempre será o pai da independência de Angola. O objetivo é impulsionar a investigação, o interesse pela temática das figuras históricas, neste caso, a grande figura da luta à libertação nacional. Homens com a dimensão de Neto, não só aqui em Angola, mas noutros países, devem ser estudados para que o nosso eu nacionalista esteja sempre em relevo e para que, enfim, as gerações futuras possam perceber a essência de onde vieram. E porque este colóquio é internacional, do estrangeiro foram convidados especialistas em História e Letras, vindos de Portugal, Brasil, Gabão, Canadá, Congo Democrático e Cabo Verde, país onde Agostinho Neto tinha companheiros de luta e que juntos protagonizaram as maiores revoluções para a conquista da soberania das nações. Das figuras como Amílcar Cabral, como outros, são raros, são homens raros na existência que tiveram e que são difíceis, é muito difícil de se encontrar quem possa eventualmente substituí-lo. Após o 25 de abril, Neto entra em Luanda e proclama a independência, um momento digno dos grandes heróis, título que sempre se recusou a utilizar, já que numa das suas célebres frases dizia que o povo não tem herói, herói é o próprio povo. Outra frase eternizada por Agostinho Neto é de que o mais importante é resolver o problema do povo, uma mensagem que quem conviveu com o político e poeta diz ter sido bem acatada pelos dirigentes de Angola. Pouco a pouco estamos a recompor o país, estamos a reconstruir, estamos a reerguer as estruturas que foram destruídas, exatamente com esse objetivo de poder proporcionar uma vida melhor a todo o povo. De Cabo Verde veio Onésimo Silveira, o escritor conviveu e conheceu Agostinho Neto e não hesita em afirmar que trata-se de uma personalidade única da história de Angola. Os pais da pátria não são polígamos, são pais, são casados com uma mulher. De 15 a 16 de setembro está em análise a vida e obra de Agostinho Neto, o expoente máximo do nacionalismo angolano.